Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sempre tem alguém escutando o povo de Deus, os crentes, né? Nós estamos sendo monitorados. Olha lá o que o crente está fazendo, né? Por isso nós devemos estar sempre dando um bom testemunho. À meia-noite, depois de uma grande surra, eles foram chicoteados. O Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Quem de nós faria isso? Depois de uma grande luta, né? Depois de uma grande peleja diária. Quem faria isso? Orar, a gente pode até orar, mas cantar hinos com alegria é difícil, né? Só aquele que confia em Deus e agradece a Deus em todas as situações. Irmãos, nós devemos agradecer a Deus em todas as situações, né? As situações de bênçãos e as situações de lutas também. Porque o nosso Deus, ele não muda em função da circunstância, e a nossa fé também não deve mudar. Irmãos, a sua fé não é para quando está tudo bem na sua vida. É quando você tem que passar pelas adversidades. E diz aqui o versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Ele não quis matar os prisioneiros, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Irmãos, um terremoto se fez na prisão. E o carcereiro, que era responsável pela prisão, ele tentou matar-se, porque ele pensou que os presos tinham fugido. O carcereiro sabia que a punição para aquele que deixa fugir um preso é a morte. O carcereiro sabia da sua responsabilidade, da responsabilidade da tarefa dele. Ele sabia a punição que ele teria se falhasse. E ele estava querendo se antecipar à punição, tentando se matar. Irmãos, nós devemos saber as nossas responsabilidades. Nós devemos nos empenhar cada vez mais para executar aquilo que Deus determinou que nós façamos, ou mesmo nas nossas atividades. Isso vai te dar um crescimento. Sobre tudo que você fizer, faça com empenho e direção de Deus, faça com excelência, se você quiser crescer e ser abençoado. E você também, quando falha, quando erra, você não pode relevar, não, deixa para lá, depois eu acerto, não. Quando você errar, quando você falhar, eu não digo que você vai se entristecer em função disso, mas uma certa vergonha você deve ter. Eu falhei, me deram uma responsabilidade e eu não estava cumprindo. Porque senão, irmãos, a pessoa que ela não é responsável, ela falha e ela não sente aquela falha e acaba repetindo a falha. Mas aquela pessoa que pesa, ou se eu falhei, não devia ter falhado, né? Essa pessoa, ela vai procurar se corrigir, ela vai procurar se empenhar mais para não falhar de novo. Então nós devemos ser responsáveis, nós devemos levar a sério tudo que nós fazemos, principalmente a obra de Deus. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, se não me falha a memória, diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então tudo que você fizer para Deus, para você, faça com empenho, faça com excelência, faça como o Senhor quer que você faça. Mas saiba que não há nada mais importante que a sua vida. Não é porque você falhou, não é porque você está numa situação difícil, não é porque você tinha que fazer algo e não deu conta, que você vai tirar a sua própria vida, como aqui o carcereiro estava querendo tirar. A sua vida é o que você tem de mais importante. Nunca coloque ela em jogo, nunca coloque ela em risco, seja qual for a situação. Lute por ela, porque a sua vida é uma dádiva de Deus. A maior dádiva de Deus é a vida eterna, mas a sua vida também é uma dádiva de Deus. Deus é que deu a sua vida, né? Só Ele tem o poder e só Ele tem autoridade para poder tirar a vida. Amém, povo de Deus? Então, esqueçam esse negócio de tirar a vida. E agora, o Espírito Santo me lembrou um negócio agora, e eu tenho que falar. Irmãos, aborto é matar a pessoa, irmãos.
E a nossa Bíblia diz: não matarás. Não tem desculpa para o aborto, irmão. Não tem desculpa. Né? A Bíblia diz: não matarás. Ah, mas foi estupro, foi isso, foi aquilo. Entrega para adoção. Tanta gente querendo adotar criança. Né? Então, isso que o Espírito me lembrou agora, eu tinha que estar falando isso. Aqui no versículo 28, 29 diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, os presos estão todos aqui, não se mate não. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Irmãos, o Paulo evitou o suicídio daquele carcereiro de que maneira? Com uma informação: não se mate, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Irmãos, as pessoas que se matam, a maioria delas, 99% delas, se matam por falta de informações. A pessoa, ela se envolve em problemas, se envolve em vícios, se envolve em tudo quanto é tipo de coisa e acha que não tem mais saída e acaba querendo tirar sua própria vida. Porque acham que não tem mais saída. Falta de informação, porque sempre há uma saída para aquele que crê no Senhor, que busca o Senhor. Pessoas que se matam de falta de informação de Deus, do poder de Deus para mudar todo. Não, mas não tem mais jeito a minha vida. Tem. Para Deus tudo tem jeito. Né? E Deus pode mudar qualquer vida de uma hora para outra. Deus pode mudar qualquer situação. A situação mais terminal que possa ocorrer, Deus pode transformar. Então, nunca desista, porque o seu Deus é um Deus de milagres, um Deus de maravilhas. Sempre haverá uma saída, uma solução pela direção de Deus. Entendam? Tem que tirar qualquer tipo de pensamento desse de morte, porque muitas vezes Satanás bombardeia um pensamento de morte na vida de alguém que está passando uma crise. Às vezes a pessoa passa por uma crise na saúde, uma crise na família, uma crise no vício e tenta se matar. Nunca faça isso. Isso é falta de desinformação. Deus pode transformar toda e qualquer situação. E outra coisa, não precisa nem passar um clipe do inferno, se houver um dia, para que as pessoas se arrependam. Não, não precisa. É só crer na palavra, crer no poder de Deus. Aqui o carcereiro ele estava humilhado, ele estava quebrantado diante de Paulo. Ali estava sendo atingido um dos propósitos de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. E o propósito de Deus era produzir um arrependimento, um quebrantamento, uma humildade, preparar a alma daquele carcereiro para a conversão e posterior salvação. Entenda, irmãos, é assim que Deus age. Você quer ver como Deus ele é maravilhoso? Veja o versículo 30 até o versículo 31. 30, 31. E tirando para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aqui o carcereiro está pedindo direção para que ele fosse salvo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele teve a iniciativa de buscar a palavra, né? A iniciativa partiu do carcereiro. E por causa de um bendito terremoto, que venham mais terremotos. Ô pastor, vou tirar o sapato do senhor. Se for produzir uma conversão, vale a pena. É assim que Deus trabalha, irmãos. Que venham mais para a conversão. Eu costumo dizer: bendita luta que eu passei para que eu entregasse a minha vida a Jesus. Eu nem lembro que luta foi. Tão maravilhoso é o meu Deus. Até pagou a luta e a adversidade que me trouxe até Jesus. Mas bendita luta. Cooperou para o meu bem, para a minha salvação. Oh, glória! E se for da vontade de Deus, para que eu atinja mais bênçãos,
para que eu mude cada vez melhor. Pode mandar luta, Senhor. Agora vocês vão me apedrejar aqui, né? Porque, para aquele que crê no Senhor, ela vai produzir um eterno peso de glória. Então, nós não podemos ficar, é claro que depende do nível de fé, desesperados quando vem a luta, por mais intensa que seja. Você tem que falar, é claro que precisa ter fé para falar. Oba! Chegou uma luta! É hora do meu Deus entrar em ação. Quem é que confessa isso? Oh, Deus tem um plano nessa luta para mim. Vou crescer com ela. Vou ficar menos infantil com ela. Vou dar mais valor às coisas com ela. Oh, glória a Deus. Quem reage assim? A maioria fica, vida, osa. Quando o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, devia dar um glória a Deus. Né? Tem de bom ânimo, pessoal. Tem de bom ânimo. Né? E é assim que ocorre. Então aqui, irmãos, a iniciativa de buscar a salvação foi do carcereiro. O que é preciso para me salvar? Eles deram a receita. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? Então, para ser salvo, é preciso crer no Senhor. E como é que você prova que crê no Senhor? Através das suas atitudes, através das suas práticas de obediência à palavra. Não adianta, irmãos, como a gente tem pregado, aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida é o início da salvação, é o primeiro passo para a salvação. Mas a pessoa só vai ser salva se ela permanecer com Jesus Cristo, se ela permanecer na palavra. Não adianta aceitar Jesus e depois ir lá para o bar beber cachaça. Não adianta, irmão. Não adianta nada. Vai se perder. Tem que aceitar, fazer o voto, e logo em seguida descer as águas e permanecer na palavra. Porque a palavra diz lá em Ezequiel que se o justo se desviar no último minuto, ele se perde. Mas Deus é tão misericordioso com a sua regra que se o ímpio se converter no último minuto, ele é salvo. O galardão é diferente. Porque tem pessoas que passaram a vida toda servindo ao Senhor, tem um galardão diferente. Tá? Mas ambos serão salvos. Isso é misericórdia de Deus. Então, para ser salvo é preciso crer no Senhor e provar que crê no Senhor através das práticas, atitudes, né? E obedecer a palavra do Senhor e vai ser salvo. Irmão, se você ainda não está obedecendo, é porque você ainda não está crendo. Amém? Não tem justificativa, não tem desculpa com o Senhor. Aqui no versículo 35 diz: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Esse versículo é extraordinário. Ele fecha o propósito de Deus. Paulo e Silas seriam soltos no dia seguinte. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltar aqueles homens. Então, Deus sabia que Paulo e Silas seriam soltos no dia seguinte. Então, por que Deus fez um terremoto? Era só esperar o dia seguinte e Paulo e Silas seriam soltos. Deus fez o terremoto não para soltar Paulo e Silas. Deus fez o terremoto para converter um carcereiro e a sua família. Esse é o nosso Deus extraordinário. Se for preciso, Deus vai fazer um terremoto na sua vida para te dar crescimento, para te dar bênção, entendimento, conversão. Deus fez um terremoto para te trazer até aqui, irmão. Você não sabe a dificuldade que você deu para que Deus te trouxesse até aqui. E Ele fará outros terremotos para continuar te moldando e te aperfeiçoando. Então alice o propósito de Deus e mude. Êxodo capítulo 12. Dá um pulo lá em Êxodo capítulo 12. E assim, o nosso Deus é extraordinário, irmãos. Não tinha necessidade de fazer terremoto para soltar Paulo e Silas. Eles seriam soltos no dia seguinte. O terremoto foi para converter o carcereiro. Êxodo 12, 29. Todo mundo achou, igreja? Vamos ler até o 31. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó
que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor como tendes dito. O faraó falou: sai daqui. Isso daqui, a morte dos primogênitos, foi a 10ª praga que Deus enviou no Egito. Irmãos, para que Deus enviou 10 pragas ao Egito? Pastor, para liberar o povo dele. Não, mas para que Deus mandou 10? Não podia ter mandado uma praga só a última? Morte dos primogênitos? O faraó ia liberar. E uma outra pergunta, o texto todo diz que Deus endurecia o coração do faraó para não liberar o povo. Mas isso é contraditório. Ele mandava praga para o faraó liberar o povo e endurecia o coração do faraó para não liberar o povo. Não entendo. Não estou entendendo. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele mandou 10 pragas. Em primeiro lugar, eram 10 oportunidades, né? O propósito maior de Deus era liberar o povo, mas também era mostrar para aquele povo quão difícil foi liberá-los. Porque se mandasse uma praga só, e o faraó liberasse, se Deus não endurecesse o coração de faraó, o povo vai falar: foi fácil sair de lá. Então, qualquer hora nós voltamos para lá e não tem problema nenhum. Irmãos, Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que aquele povo tinha um coração duro, soberbo. Deus sabia que aquele povo, na primeira dificuldade, ia querer voltar. E eles quiseram voltar. Deus deu água para eles no meio do deserto, deu carne, deu maná para eles no meio do deserto, e chegou a certa altura que eles queriam voltar. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito, porque no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Deus sabia o coração daquele povo. Por isso que Deus estava fazendo o processo daquela maneira. As 10 pragas tinham vários propósitos. Primeiro, tirar o povo do Egito. Segundo, mudar o povo de lugar, levar para a terra prometida, né? Terceiro, demonstrar que Deus estava sob o controle de tudo. E quarto, fazer com que aquele povo valorizasse a saída. E o povo valorizou a saída, deu um trabalhão, foram 10 pragas, e valorizasse a saída. Então, irmãos, nós temos que entender da mesma maneira, o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Então, nós temos que valorizar a ação de Deus. Nós temos que saber e procurar enxergar os propósitos de Deus. Quando tiver, não vou amarrar em nome de Jesus, né? Eu ia falar quando tiver uma praga, mas quando tiver uma luta na sua vida, você tem que meditar e falar: qual o propósito de Deus nisso? Para que Deus permitiu isso? Porque se Deus não tivesse propósito, Ele não permitiria, irmãos. Ele está no controle de tudo. Então, todas as aflições que você passa, todas as coisas fora do normal que vêm, as lutas que você passa, e mesmo as bênçãos que você recebe, você tem que meditar. Qual é o propósito de Deus? Para que Deus permitiu? Para que Deus me deu isso? Tem que perguntar, irmãos, tem que perguntar. Você quer ver um outro exemplo? Êxodo, capítulo 14, versículo 16, para a gente não ir muito longe. Êxodo 14, 16. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, toca nele, fira-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Todos nós conhecemos essa passagem. Moisés tocou, o mar se abriu, o povo passou em seco. Dá um pulo no versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, depois que eles passaram, para que as águas tornem sobre os egípcios.
sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Irmãos, veja como o nosso Deus é extraordinário. Ele tinha vários propósitos ali. O primeiro lugar, mostrar que sem ele, o povo dele seria trucidado pelos egípcios. O propósito de Deus era demonstrar também o seu poder, através da vara de Moisés, abrindo o mar para o povo passar em seco. Tá? Mas eu creio que um grande propósito de Deus era fechar o mar vermelho. Fechar o mar, não só para punir egípcios, mas sabe para quê? Para trancar o caminho de volta. Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que no menor problema, menor dificuldade, o povo ia querer voltar para o Egito. E Deus, quando mandou Moisés tocar no mar de novo, fechar o mar, ele trancou o retorno, a porta de retorno. Se eles quisessem retornar, quem ia abrir o mar para eles voltarem? Ninguém. Então Deus age dessa maneira. Muitas vezes, irmãos, você pensa que alguma coisa se trancou na sua vida. Muitas vezes é ação do inimigo, mas você tem que meditar, buscar a palavra e ver se não é o Senhor que está trancando esse caminho. Porque é um caminho que não vai levar a bênção. E, irmão, não adianta insistir. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, muitas vezes, você fala, não, está tudo travado aqui. Você tem que meditar se é obra do inimigo ou se Deus está trancando, travando, para que você siga em outra direção. Outros caminhos. Ou impedindo que você volte para trás. Deus quer avanço, irmãos. Deus quer avanço. Quantas pessoas queriam fazer algo na sua vida e Deus trancou, sabe para quê? Porque Deus tinha outro plano. Deus tinha um plano de fazer a pessoa um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho, ou uma outra coisa qualquer. Se a pessoa insistisse, ela se frustraria. Deus nos deu a vida, Ele traçou um plano para nós, Ele tem propósito para nós. E não adianta a gente querer colocar a nossa vontade só porque é popular, só porque traz fama, sobre a direção de Deus. Entendo, nós temos que cada vez mais meditar sobre o propósito de Deus naquilo que acontece nas nossas vidas. Fala para o seu irmão do lado, você precisa enxergar os propósitos de Deus em tudo que acontece na sua vida. Isso é andar em espírito. E o propósito de Deus, muitas vezes, é te dar uma corrigida, irmão. Porque quem ama, corrige. Então, Deus está no controle da sua vida, irmão. Quando você entregou a vida para o Senhor Jesus, Ele começou a tomar conta de você, irmão. Irmão, não vai cair um fio do seu cabelo sem a permissão de Deus. As lutas que você está enfrentando têm permissão de Deus, irmão. Ah, pastor, mas a luta é séria. Você quer luta mais séria do que o Jó, irmãos? Quem permitiu que Jó perdesse os filhos, os bens e a saúde? Foi Deus. Deus só falou para Satanás, não toca na vida dele. Por que Deus permitiu? Para ver o Jó sofrendo? Não, para tratar o medo do Jó. Entendam, Deus, Ele quer tratar o medo que tem em você. E por isso Ele vai permitir algumas coisas. Deus, Ele quer que você avance na conversão. Por isso Ele vai fazer alguns terremotos. Quem mandou a tempestade sobre Jonas, pessoal? Foi Deus, para corrigir o Jonas. Muitas vezes você acha que você faz tudo certinho, segundo a sua cabeça, irmão. Mas não faz tudo certinho. Você tem que fazer tudo certinho, segundo o que está escrito. E Deus age dessa maneira para te enquadrar na palavra. Sabe por que Deus quer te enquadrar na palavra? Para poder liberar a promessa na sua vida. Bênção na sua vida. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra. Se você estiver fora e Ele te der algo, mesmo você fora, irmãos, você vai continuar fora. Vai achar, não, estou abafando aqui. Né? Não, irmãos. Ele quer que você se enquadre. É a regra de Deus. É a regra de Deus. Se enquadra na palavra, que você vai ter bênção, irmão. Agora, se você quer bênção fora do enquadramento,
Deus vai agir para que você se enquadre. Deus faz terremotos, envia tempestades, envia dilúvios, sempre com bons e inúmeros propósitos. E o maior deles é nos mudar. Quando alguém fala assim, eu não preciso mudar nada, está longe do conhecimento de Deus, está longe do entendimento de Deus, da palavra de Deus. Deus, ele assumiu o compromisso de nos aperfeiçoar. E ele não vai parar. Ele vai nos lapidando, às vezes com lutas, às vezes até bênção, irmãos. Ele sabe que você está fragilizado e ele te dá algo, né, te dá algo, né, para que você se adeque à palavra cada vez mais, né? Então Deus, ele sempre tem bons e inúmeros propósitos, e o maior dele é nos mudar para nos salvar, pessoal. Deus, irmãos, não é jargão, não é jargão gospel, não. Deus, ele está no controle da nossa vida. Quando você falou, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, opa, agora você tem um Senhor. Agora tem alguém que controla a sua vida, né? Se você sair, ele vai te dar uns petelecos para você voltar. Ele vai mandar um terremoto, vai mandar uma luta, vai mandar qualquer coisa para você voltar. Porque você entregou o controle na mão dele e ele está no controle da sua vida. E glória a Deus por isso. Fiquemos em pé, vamos orar e depois participar da ceia do Senhor. Amém.